Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então vamos trabalhar hoje o Brasil Império, chamado de Primeiro Reinado. Depois de proclamada a independência, então, que trabalhamos na apostila anterior, o Brasil se torna independente de Portugal no ano de 1822, como vocês observam na imagem ali, né? A imagem é a proclamação da independência. Então está lá Dom Pedro I, né, em cima do seu cavalo, festejando a independência do Brasil. Por que festejando? Porque para eles o Brasil se tornaria independente neste momento ali, mas não foi o que aconteceu, que a gente vai ver depois. O primeiro reinado, então, ele acontece de 1822 até 1831. Ele tem uma duração de 9 anos. Então, Dom Pedro I fica no poder do Brasil, governando uma monarquia, ele se torna um imperador, uma monarquia por 9 anos. Depois, então, ele volta para Portugal e fica uma regência no Brasil, que nós vamos ver mais adiante. Também, quando foi proclamada a independência, Dom João, que era o pai de Dom Pedro I, volta para Portugal, retorna para Portugal e deixa seu filho governando o Brasil. Nós vamos trabalhar nesse capítulo também os aspectos políticos e econômicos e também culturais do primeiro reinado. Vamos ver também que o primeiro reinado entra em crise e acontece nesse período de 9 anos 2 revoltas. A Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que nós vamos ver na próxima semana. Então, esse quadro da independência ali tem como sugestão atividade para vocês, fazer, tá pedindo assim, como Dom Pedro é retratado, ali, como um herói, como uma pessoa que vai ajudar o povo, uma pessoa disposta. Quais os grupos sociais que comemoram a independência? Na imagem, aparece a classe mais pobre, a classe popular festejando, do lado esquerdo da imagem. Do lado direito, a classe mais rica. Mas nós sabemos que a proclamação da independência foi feita pela elite, pelos ricos. Então, a população mais pobre que está aí nem sabe o que está comemorando. Foi convidada para uma festa, para a aclamação de Dom Pedro I. Mas eles nem têm noção do que está acontecendo no país nesse momento. Eles nem sabem o que é independência, na verdade. Seguindo ali na nossa apostila, então, tem atividade 1 e 2. Então, nós vamos fazendo juntos algumas atividades, Vocês vão preenchendo também. Então, diz assim, a chegada da família real portuguesa ao Brasil acelerou o processo de independência, que foi o que nós já trabalhamos, Então, pede para preencher a linha do tempo. Revolução Liberal do Porto, 1820, aula passada. Dia do Fico, 9 de janeiro, 1822. Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, 1815. Revolução Pernambucana, 1817. Abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas, 28 de janeiro de 1808. Então, é para colocar, a ordem em que aconteceu. Primeiro, abertura dos portos, depois, 1815, Depois, 1817 e, por último, depois a Revolução Liberal do Porto e, por último, o dia do Fico. Finalmente, então, em 1822, proclamada a independência. Questão 2. Com a partida da família real portuguesa em 1821, a política brasileira ficou a cargo da regência de Dom Pedro, filho mais velho de Dom João VI. Então, vocês lembram que quando a gente trabalhou a monarquia, é hereditário, vai passando de pai para filho e o filho mais velho assume o poder, do país quando o pai já não consegue mais administrar ou quando o pai morre. Então, seguindo ali, nós vamos trabalhar agora na página 4. Vocês podem ir fazendo as anotações, parar o vídeo, fazer as anotações aí, as flechinhas, as queridas flechinhas voltaram, minha gente. Vocês podem ir fazendo as anotações também, e parando o vídeo depois para compreender. Então, nós vamos trabalhar os aspectos políticos agora e econômicos, Então, quando Dom Pedro é coroado, como está mostrando na imagem ali,
com um cetro na mão, com a coroa, as cores verde e amarelo, porque na verdade assim, ó, quando acontece a independência, o que vai ter? Vai mudar a bandeira, né, do Brasil e o hino, vai surgir um hino da independência, né? Então ele vai ser coroado ali, jurando fidelidade, né, jurando governar a favor do povo, resolver os problemas econômicos, os problemas políticos que o Brasil está passando. Por quê? Porque agora o Brasil é independente, ele tem que andar com as próprias pernas, como, né, o ditado diz hoje. Então, ele teve que fazer o quê? Resolver esses problemas econômicos, solução para os problemas econômicos. Por quê? Porque até ali o Brasil não tinha lucro nenhum, né? O Brasil estava concorrendo com, né, o preço do açúcar, o charque estava decaindo, né? Então a população esperava dele a resolução dos problemas econômicos, né, do imperador. E o que ele faz então para resolver o problema? Ele contrai dívidas com a Inglaterra. E daí começam então as disputas, né? Surge um grupo então que não vai apoiar Dom Pedro I, que não quer independência, que não quer o Brasil independente. Por quê? Porque não vai resolver os problemas econômicos. Ele contraindo dívidas, o que acontece? O país fica, né, ele precisa trabalhar para pagar essas dívidas. Então não resolve o problema você criando dívidas, é mais um problema. Mas ele, né, pediu ajuda da Inglaterra. Depois disso, então, acontece, né, a apostila de vocês também traz a participação das mulheres na luta pela independência, né? Então, a apostila traz 3 mulheres aí importantes, né? A primeira, então, a Joana, né, a questão da igreja, né, tentou barrar a entrada dos soldados na época, foi morta, né? E é considerada a mártir da independência, uma pessoa que sofreu para tornar o Brasil independente. Depois também nós temos ali a Maria Quitéria, né? Foi a primeira mulher a chegar no exército, né? Então ela também lutou pela independência. E por último, temos a Maria Felipa de Oliveira, que é descendente dos escravizados, também, né? Combateu os portugueses e organizou um grupo para conseguir a independência. Então essas 3 mulheres ficaram marcadas na história como as mulheres na luta pela independência, ou nas lutas, na verdade, né? Depois, o Brasil precisava ser reconhecido. Então, quando nós trabalhamos na apostila anterior, a independência dos países da América Espanhola também, né? Eles tinham que ser reconhecidos, senão não adiantava. Então, o Brasil foi reconhecido só 2 anos depois da proclamação da independência por Portugal, pelos Estados Unidos, né? Por que precisa desse reconhecimento ali? Porque eles precisam estabelecer as relações comerciais. Então, se ele não tem um reconhecimento internacional, ele não consegue ter essa compra, venda, troca de produtos, né, empréstimos para contrair as dívidas. Então, ele só é reconhecido 2 anos depois. Então, seguindo esse processo, né, do governo de Dom Pedro I, o que o Dom Pedro cria? Né? Uma constituição nova, porque até ali tinha constituição no país? Não, tinha só em Portugal. Mas ele cria a Constituição, então, de 1824. Como eu coloquei a flecha ali, ela se torna uma Constituição autoritária. Por quê? Porque ele domina, né? O Dom Pedro I vai ter os plenos poderes de dominar o país inteiro. Ele vai criar um partido novo, que nós já vamos ver aí, né? Um poder novo, na verdade. Então, nessa Constituição brasileira, como a gente observa ali, né, quando ela é assinada, tudo mais, poucas pessoas participam dela, né? Os ricos, as mulheres, né, as mulheres de homens brancos, os escravos, não têm o direito de participar. Então, a gente já imagina como vai ser essa Constituição, quem ela vai ajudar, né? Quem ela vai beneficiar, então. Mas o Dom Pedro prometeu, né? Jurou obedecer a Constituição se ela fosse digna dele e do país.
Mas, como ele vai ser autoritário e ele vai outorgar a Constituição, ele vai impor ela ao país, surgem dois grupos ali. Dois partidos, então. O Partido Brasileiro, né, que é contra a independência, contra Dom Pedro, e o Partido Português, que é a favor deles. Então, ali já começa, né, as primeiras revoltas, na verdade, né? Eles já começam a entrar em conflitos justamente por isso, porque o Partido Brasileiro, né, não quer essa Constituição, não quer que ela seja imposta, porque o que é imposto ao país? Deve seguir, né? Senão tem consequências depois. Seguindo aí, então, na página 7 de vocês, né, a figura do Dom Pedro I, então, né, ele está representando ali a Constituição, né, colocando a Constituição, a mão na Constituição, e como a gente viu também, né, as vestes dele, então, né, bastante ouro, né, a roupa dele, e a gente vai ver que toda a monarquia, eles usam esse estilo de roupa. Depois, quando é proclamada a República, então é que vem o terno e a gravata que nossos presidentes usam até hoje para governar. Então, ele está ali com a mão na Constituição e dizendo, ela foi elaborada, né, outorgada, imposta ao país em 1824, mas ele criou 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Né? O que era esse poder moderador, então? O que dizia? Que ele tinha amplos poderes de decidir, né? Ele era exclusivo ao imperador, então, assim, mesmo que os outros deputados, senadores, os outros membros decidiam o que fazer, né? Decidiam algumas leis, ele podia vetar, né? Tudo passava por ele. Se ele não aceitava, eles tinham que mudar a lei ou, né, não tinha lei. Então, esse poder moderador, ele só desapareceu no ano de 1889, quando a República foi proclamada no Brasil. Então, a regência vai usar o poder, né, os regentes, e Dom Pedro II também usa esse poder moderador. Então, esse poder moderador, na verdade, foi, né, o auge, ou foi, né, o grande motivo das revoltas que nós vamos trabalhar na próxima semana, então. Pessoal, vamos fazendo anotações, né? Que nem eu comentei antes. Dão uma boa lida também, né? Responder as atividades que eu vou colocar ali no plano, porque a gente vai fazer a avaliação. Então, na próxima semana nós vamos trabalhar as revoltas, né? E a parte cultural do primeiro reinado. E depois nós vamos fazer uma avaliação. Um abraço a todos.